pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Celto. Vamos para mais uma aula de física, para Física Frente 1, aula 4, movimento uniformemente variado. Na aula anterior a gente viu o movimento uniforme, né? Ele é um movimento bastante importante, assim como esse. Quase todos os vestibulares cobram, pelo menos um dos dois vai cobrar. Então vamos tentar aprender certinho, dar uma treinada depois com os exercícios que eu vou passar, para a gente aprender bem, fazer esses exercícios, criar uma lógica de raciocínio, uma linha de raciocínio para fazer essas questões e não errar na prova, né? Que provavelmente vai aparecer na sua prova algum exercício do tipo. Vamos lá. Então, antes de mais nada, o que é o movimento uniformemente variado? O movimento uniformemente variado é um movimento que a velocidade escalar varia uniformemente no decorrer do tempo. Tá, e o que quer dizer isso? Variar uniformemente no decorrer do tempo quer dizer que você está fazendo uma aceleração constante. Aqui embaixo está aceleração constante. Ou seja, vamos dizer, vou dar um exemplo. A cada 1 segundo você aumenta a sua velocidade 10 km por hora. Então, aumentou 10 km por hora. No próximo segundo você vai para 20, depois 30. Você começa, vamos dizer que você começou parado. Aí no próximo segundo você vai estar com 10 km por hora. No próximo segundo você vai estar com 20. No próximo você vai estar com 30. E você acelera constantemente, você sobe sua velocidade constantemente. Então, a cada tempo, sua velocidade aumenta um certo número constante, porque sua aceleração é constante, certo? E assim como frear, você pode aceleração positiva, você é como se fosse acelerar, você aumenta a sua velocidade. Frear também é uma aceleração, só que uma aceleração negativa. Então, frear constantemente, você começa 100 km por hora. Aí você freia numa velocidade de 50 metros por segundo ao quadrado, que metros por segundo ao quadrado é aceleração. Então você vai demorar 2 segundos para frear. Se você está 100 km por hora, você vai frear numa velocidade, numa aceleração de menos 50 metros por segundo ao quadrado, então menos 50. Primeiro segundo você vai ficar em 50 km por hora e no próximo segundo de 50 você vai para zero, certo? Então, aceleração constante. Então, você tem uma aceleração, um valor fixo de aceleração que vai fazer sua velocidade variar de maneira sempre variar o mesmo valor, a velocidade, tendo a aceleração constante. Isso quer dizer uniformemente variado, certo? Uma velocidade que aparece em várias áreas da física e também vai aparecer provavelmente algum exercício de algum vestibular que vocês vão fazer ou já fizeram, né? Que é um exercício bastante cobrado. Vamos lá. Então, antes de mais nada, vou mostrar alguns gráficos que representam esse movimento. É importante a gente entender os gráficos, que às vezes pode vir exercício com gráfico, ou para você fazer o gráfico. Tem até questões abertas que pedem para você fazer o gráfico, né? Então, aqui a gente percebe uma aceleração positiva. Por quê? Como eu disse, a gente tem o V0, que é a velocidade inicial. Lembra que a letra com zero quer dizer inicial, então V0, velocidade inicial, T0, tempo inicial, S0, espaço inicial. Então, sempre que vier S0, T0, V0 é inicial. Então, V0, velocidade inicial. E a gente tem uma velocidade final aqui, a velocidade que termina o movimento. Então, a gente tem um tempo inicial e o tempo final. Então, a gente percebe que aqui o móvel começa com uma velocidade inicial baixa. E conforme vai passando o tempo, aqui embaixo, a gente está vendo que está passando o tempo, a velocidade vai subindo. A gente está vendo que essa velocidade sobe para a velocidade final, que está acima da velocidade inicial. Então, a gente percebe que a velocidade aumenta. Então, quer dizer que a aceleração é positiva, tem um valor positivo, tendo em vista que a velocidade aumenta. E aqui já a gente tem a aceleração negativa, porque a gente tem o início do movimento aqui, porém, conforme vai passando o tempo, aqui a gente tem um tempo 0 e aqui a gente tem um tempo 5 segundos. Ó, o tempo está em segundos, a gente tem um tempo 5 segundos. O tempo 0 vale 10 metros por segundo e o tempo 5 segundos está valendo 0. Aqui a gente vê aqui pelo eixo da velocidade. 5 segundos está batendo aqui no zero da velocidade. Então, de 10 metros por segundo, ele foi para 0 metros por segundo. Então, quer dizer que ele freou. Então, quer dizer que a aceleração é negativa. Então, se ele diminuiu a velocidade, a aceleração negativa. Se ele aumentou a velocidade, está aumentando a velocidade, a aceleração é positiva, correto? E uma coisa antes de mudar o slide para a gente se atentar,
é que esse aqui é um gráfico de velocidade sobre tempo. E por que isso? Por que eu falo isso? Porque a gente, próximo slide, a gente vai ver um gráfico de tempo, de espaço sobre tempo. E na velocidade sobre tempo, sempre no uniformemente variado, sempre vai ser uma linha reta, velocidade sobre tempo. Por quê? Porque a aceleração é constante. Ou ela é positiva ou ela é negativa, mas ela é constante. Então sempre vai aumentar em linha reta. Tanto aumentar quanto diminuir em linha reta. Agora, passando para o próximo slide, a gente tem aqui o espaço sobre o tempo, não a velocidade sobre o tempo. E qual que é a característica do gráfico do espaço sobre o tempo, do movimento uniformemente variado? É essa característica aqui de parábola. Isso aqui chama parábola. Esse formato aqui. A gente tem, ele é feito, esse formato aqui, por uma equação de segundo grau, né? Mas não, a gente não precisa saber agora, por enquanto, disso. Então, a gente tem aqui a velocidade, a gente tem o espaço sobre o tempo. Então, a gente percebe aqui, a gente tem dois gráficos. Vamos pegar o primeiro esquerdo aqui. A gente percebe que o objeto, ele começa num espaço alto, vamos dizer, ele está no quilômetro 100, certo? E aí ele começa a diminuir sua quilometragem, então quer dizer que ele está tendo uma velocidade negativa. Ele está indo do quilômetro 100 para o 90, para o 80, para o 70. Estou falando do quilômetro, não da velocidade, estou falando da posição. Pensa como se fosse aquelas placas de rodovia, né, que vai diminuindo o quilômetro. Então ele está no quilômetro 100, ele vai diminuindo porque ele está indo com velocidade negativa. Então ele está indo contra o aumento da distância. Então ele está diminuindo sua velocidade. Porém, como ele está com uma aceleração positiva, mesmo que ele está com uma velocidade negativa e uma aceleração positiva, ele está como se fosse indo contra, a aceleração estava indo como se fosse contra o movimento. Se a aceleração ela é negativa, velocidade menor que zero, e a aceleração é positiva, se a velocidade é negativa e a aceleração é positiva, a aceleração está freando esse movimento. Porque a gente percebe aqui que conforme ele vai passando o tempo, ele já não vai descendo tão rápido, ele já vai virando uma curva mais para descer aos poucos. Por quê? Porque a gente tem uma aceleração positiva numa velocidade negativa, certo? Aqui no vértice da curva, que é vértice, é o ponto mais baixo ou o ponto mais alto da curva, aqui desse lado direito tem um ponto mais alto, aqui é o ponto mais baixo, a gente tem a velocidade igual a zero. Por que a velocidade igual a zero? Porque ele vai mudar o sentido. É como se o carro estivesse indo acelerando, como se o carro estivesse andando normal, em linha reta, e aí ele fosse freando até a hora que ele parar e começar a dar ré. Para ele começar a dar ré, ele tem que parar para mudar esse movimento do positivo para o negativo. Então, por isso que o vértice, o V0, ele é zero. O vértice ele vale zero de velocidade, que é quando o movimento para mudar o sentido do movimento. É como se o carro estivesse andando para frente, aí ele fosse reduzindo a velocidade, parasse e começasse a dar ré. Ou como se ele estivesse dando ré e aí fosse freando, parasse e começasse indo para frente. Ele para virar o sentido do movimento. Então aqui ele estava indo com uma velocidade negativa. Aí ele, por ter uma aceleração positiva, ele foi freando, parou e muda o movimento. A gente percebe que a aceleração continua positiva, né, porque a aceleração é constante, como eu falei. Então a aceleração é positiva, então ele chega a parar e agora começa a acelerar, por causa que ele tem uma aceleração positiva, assim como ele tinha antes. Então ele começa a acelerar e vai aumentando a velocidade maior que zero. Por que a velocidade maior que zero? Porque a gente percebe que agora a posição começa a subir. Antes a posição parou aqui, agora ela começa a subir. Antes a posição só descia, ó. Estava descendo o valor da posição. Por isso que a velocidade era negativa. Agora a posição está subindo, então a velocidade é positiva. Certo? E uma coisa que eu quero... Então, e aqui a gente tem um macete. Antes de passar para o próximo gráfico, a gente tem um macete que a gente fala que quando a boca do gráfico é para cima, então a gente tem a boca do gráfico, aqui esse buraco do gráfico para cima, a aceleração é positiva. É um macete para a gente descobrir a aceleração sem ter que ficar pensando. É só pensar nesse macete. É só lembrar desse macete. E quando a boca do gráfico é para baixo, a aceleração é negativa, é menor que zero. Certo? Assim que a gente sabe o sinal da aceleração num gráfico, a gente pode descobrir assim. Certo? Aqui a gente percebe um movimento oposto.
a gente percebe que o móvel, o objeto, começa andando, começa com velocidade positiva, então ele vai aumentando sua posição. Aqui ele começou com uma posição mais baixa, e aí conforme ele vai andando aqui, o gráfico da posição vai aumentando também. Só que ao mesmo tempo que ele está com velocidade positiva, ele está com uma aceleração negativa. Então, mesmo que ele está com velocidade positiva, vamos dizer que ele está 100 km por hora, ele está com uma aceleração negativa. Então, ele está com uma aceleração de menos 10, vamos dizer, dando exemplo aqui, né? Então, a cada vez mais ele vai freando, 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 até a hora que ele para, que é o vértice. Quando ele para, velocidade igual a zero, como mostra aqui no gráfico ao lado. Parou, velocidade igual a zero, e ele inverte o sentido do movimento. Então ele vai freando, 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 parou, é como se ele começasse a dar ré agora, como se o carro começasse a dar ré. Ou simplesmente o carro desce o balão e começasse a voltar à rua. Então a velocidade passa a ser negativa, a aceleração continua constante, que era negativa, aqui como a gente trouxe um gráfico com boca para baixo, a aceleração é negativa. Então a gente tem essa mudança de sentido devido a essa aceleração. Então a gente forma esse gráfico que é uma parábola. Sempre o movimento uniformemente variado vai formar esses gráficos aqui, certo? E como a boca como a aceleração é negativa, então a boca do gráfico vai ficar para baixo, né? Antes de passar de slide, eu espero que vocês tenham entendido bem certinho isso. Eu demorei bastante nesse slide, porque muitas vezes alguns exercícios trazem um gráfico para vocês interpretarem ou às vezes completarem algum dado ou não. E agora, antes de passar para o próximo slide, eu queria trazer esse conceito de retardado e acelerado. O que é o retardado? É quando o movimento está diminuindo o módulo da sua velocidade. O que é o módulo? O módulo, você, independente se for positivo ou negativo, você está diminuindo isso. Então, de menos 10 está indo para menos 5, está indo para menos 2, está indo para 0. Então, você está diminuindo o número 10 para os números 0. Então, isso está diminuindo o módulo. Assim como 10, você está indo, assim como 10, 5, 2, 0, você está diminuindo também o número. Então, você está diminuindo o módulo. Você independe do sinal, ou positivo ou negativo, você só pensa no número. Então, quando você está diminuindo o número da velocidade, você está fazendo um movimento retardado. É como se você estivesse freando o movimento. Quando você começa a frear o movimento, você está fazendo um movimento retardado. Ou seja, a gente percebe aqui que o movimento começa rápido, com essa queda mais rápida na linha, e ele vai freando, freando, freando até parar. Então ele é um movimento retardado. Assim como ele vai acelerar, aqui do parado ele começa a ir mais rápido, aumentar a sua posição rápido. Então ele está fazendo um movimento acelerado. Aqui é a mesma coisa. Ele começa rápido, subir, e ele vai freando. Então ele faz um movimento retardado. E aí quando ele para, ele começa a acelerar de novo. Ele começa a acelerar a velocidade dele começa a crescer em módulo de novo. Cresceu o número da velocidade dele de novo. Então faz um movimento acelerado. Então é legal vocês saberem o que é acelerado e retardado. Na aula anterior eu trouxe progressivo e retrógrado. Progressivo está relacionado apenas à velocidade. Se a velocidade está positiva, ele está aumentando a posição, ele é progressivo, porque ele está progredindo a posição. Está indo do quilômetro 2 para o quilômetro 5, para o quilômetro 10, é como se ele estivesse subindo a rua. E se ele está diminuindo a posição, ele é regressivo. Agora eu trouxe esses dois conceitos que entram no movimento uniformemente variado, que é retardado e acelerado. Que aí você tem que pensar na aceleração também. Se ele está freando o módulo da velocidade, retardado. Se ele está aumentando o módulo da velocidade, acelerado. Então a gente percebe aqui que o retardado, quando um é positivo e outro é negativo, é retardado. Ó. Velocidade positiva, aceleração negativa, retardado. Velocidade negativa, aceleração positiva, retardado. E quando os dois têm o mesmo sinal, velocidade positiva, aceleração positiva, acelerado, velocidade negativa, aceleração negativa, acelerado. Isso é um macete para você saber se é acelerado ou retardado. Ou você pensa na linha você usa a lógica, ou você usa esse macete. Se eles estão no mesmo sinal, tanto a velocidade quanto a aceleração, você coloca que eles estão no movimento acelerado. Se a aceleração e a velocidade, cada um tem um sinal, um é positivo, outro é negativo, eles estão num movimento retardado, certo? Então era isso que eu queria passar nesse slide para vocês, lembrando dessa parte da boca para cima, aceleração positiva, e boca para baixo, aceleração negativa. E aqui agora eu vou passar as fórmulas que nós vamos usar nesse conteúdo de hoje.
que é movimento uniformemente variado. A gente tem aqui a fórmula S é igual a SO mais IOT mais AT ao quadrado sobre 2. S, posição final. S0, posição inicial. V0, velocidade inicial. Lembra que sempre que vem 0 na frente é inicial, então V0 inicial. T é tempo. A de aceleração. T ao quadrado é T ao quadrado, né? Tempo ao quadrado, sobre 2. Essa é a fórmula. V de velocidade, V0 de velocidade inicial, mais A de aceleração, vezes T de tempo. Aqui a gente tem a aceleração média, que é a mesma coisa que a aceleração. Lembra que a aceleração é constante? Então, independente se a aceleração for média ou aceleração normal, como a aceleração é constante, a aceleração média e a aceleração normal vai ser a mesma coisa. Então, pode desprezar esse M aqui, que é a mesma coisa que a aceleração. A aceleração é igual a variação delta. Lembra que o delta, essa pirâmide, esse triângulo, é variação. Esse triângulo é variação. Variação da velocidade sobre variação do tempo. Então, se a gente tem um aumento vamos dizer, a gente coloca em 2 segundos, o carro foi da velocidade 20 km por hora para a velocidade 40 km por hora, em 2 segundos. Então, ele variou quantos km por hora? De 40 para 20, dá 20. Em 2 segundos, coloca 2 aqui. Então, a aceleração média vai ser 10 metros por segundo. Então, passou um segundo, ele aumentou 10 metros. Ele aumentou a velocidade em 10 metros por segundo. Passou outro segundo, ele aumentou a velocidade em 10 metros por segundo. Então, ele foi de 20 para 30 metros por segundo e de 30 para 40 metros por segundo. Então, em 2 segundos, ele foi de 20 metros por segundo para 40 metros por segundo. Isso quer dizer aceleração, correto? Então, essa é a fórmula aqui da aceleração. Pode fazer tanto de cabeça quando jogando essa fórmula aqui. E essa fórmula aqui é o velocidade final ao quadrado. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes aceleração vezes ΔS. Correto? E aqui a gente tem as letras, que cada letra significa. Na minha época de ensino médio, a gente usava uma citzinho para lembrar dessas fórmulas, né, que são bastante fórmulas. Então, essa fórmula a gente chama a fórmula do sorvetão, que é um sorvetão, lembra mais ou menos o escrito sorvetão, né? Então, a gente tem aqui a fórmula do sorvetão, ela é chamada. Aqui a gente tem a fórmula do vovô e vovó ainda... vovô e vovó ainda transa, que é ensinado, né? Vô e vô ainda transa. Então, V igual VO mais AT. A gente tem aqui essa fórmula que não tem nome. É aceleração mesmo, é só pensar em velocidade por tempo, você acha aceleração, de quanto tempo demorou para variar essa velocidade. E aqui a gente tem a fórmula do Torricelli, né, que é o nome original da fórmula se chama Torricelli, mas de macete que os professores passam pra gente no ensino médio é vovô e vovó, 2 amantes sexuais. Vovô, vovó, porque vovô ao quadrado, né, vovó ao quadrado, 2 A de amantes sexuais, ΔS. Beleza? É só para lembrar, é puramente para gravar, né? Então, sorvetão, vovô e vovó ainda transa e vovô e vovó, 2 amantes sexuais, certo? E essa aqui grava pela lógica mesmo. Gente, é muito importante gravar essas fórmulas, sabe? Então, para gravar, a gente tem que fazer um esforço a mais e também fazer os exercícios, que vai ser passado na lista de exercícios. Então, não deixam de fazer esses exercícios para gravar essas fórmulas. Porque física tem bastante fórmula e é importante a gente gravar principalmente essas de velocidade, que praticamente todos os vestibulares cobram, né? Então agora vamos para os exercícios. A parte teórica foi passada, lembrando das fórmulas. Então vamos para o exercício. A velocidade de uma partícula varia com o tempo desde o instante zero, segundo a tabela abaixo. Então está falando que tem uma partícula que no instante zero está com uma velocidade de 3 metros por segundo. No instante 1, está com velocidade de 7 metros por segundo. No instante 2, está com velocidade de 11 metros por segundo. Então a gente pensa que a gente percebe, olhando só essa tabela aqui, que a cada 1 segundo que passa, a velocidade aumenta 4. 3 vai para 7, de 7 vai para 11, de 11 vai para 15, de 15 vai para 19. Então a gente já sabe que a aceleração é 4 metros por segundo, correto? Mas dá para a gente fazer ela aqui pela fórmula, né? Então escreva a função da velocidade para esse movimento. O que é função da velocidade, função da posição? É a fórmula pré-preenchida. É a fórmula pré-preenchida. Isso é uma função.
da velocidade. Então a gente tem, isso aqui é a fórmula da velocidade, a gente vai fazer a função da fórmula. A gente vai encontrar a aceleração e vai encontrar essa velocidade inicial e vamos fazer a função. Então a aceleração é igual a variação de velocidade sobre a variação do tempo. A gente podia fazer pela lógica como a gente já fez aqui, que eu acabei de falar, para descobrir, ou a gente pode jogar nessa fórmula. Então vai ficar variação da velocidade. A velocidade foi de 3 para 19. Então a velocidade varia de 3 para 19 é 16. 19 menos 3 é 16. Dividido por 4 segundos. Foi do 0 segundos até o 4. Então 4 segundos. A aceleração é 4 metros por segundo. Ou você podia ver aqui, um segundo para o outro foi aumentando 4. Certo? E agora é só fazer a substituição aqui na fórmula para fazer a função da velocidade. Essa aqui é a função da velocidade. Substitui V0. V0 é a velocidade inicial. A velocidade inicial no ponto 0, no instante 0, é 3. Mais 4 de aceleração vezes t. Então, essa é a função da velocidade. O que é uma função? Deixa eu explicar direito para vocês entenderem. Às vezes vocês não entenderam muito bem ainda, né? Função é quando você faz uma fórmula pré-preenchida da situação que o problema trouxe, para você ir só jogando os valores, só mudando os valores e encontrando a função do que você quer. Essa aqui é a função da velocidade. Então aqui a gente só alterando o valor do tempo, a gente quer achar no tempo 3, no tempo 4, no tempo 5, no tempo 6, a gente já vai achando as velocidades desse tempo. Então isso é a função. Então assim que monta a função de alguma coisa. Então a gente montou a função. Para montar a função a gente teve que descobrir a aceleração, tendo em vista que precisava completar aqui. A gente tem uma variável que é o t. O t a gente não completa porque ali é uma variável, então o t vai mudando o tempo todo. E a velocidade inicial e a aceleração não muda, elas são constantes. A velocidade inicial é constante. Foi a velocidade que o móvel começou. E a aceleração a gente descobriu pela fórmula ou pela lógica aqui, né? Então essa é a resposta. Um carro de corrida parte do repouso e após 20 segundos sua velocidade é 60 metros por segundo. Sabendo que a aceleração do carro se manteve constante a aceleração. Isso aqui é uniformemente variado. Então ele já está falando que isso aqui é um movimento uniformemente variado. É o que a gente está estudando, né? Aceleração constante. Qual a função horária da velocidade para esse movimento? Certo? Então, primeira coisa que eu sempre gosto de falar. Vamos pegar os dados que o exercício trouxe e vamos colocar numa tabela ao lado para a gente organizar isso e não esquecer de nenhum e saber o que a gente está precisando para completar nosso exercício. Então a gente pega e coloca eu não coloquei a tabela aqui, eu vacilei, eu devia ter feito essa organização. Eu fiz meio direto, mas vamos lá. A gente colocaria a tabela aqui do lado, quantos que é a velocidade final, tal. Quantos que é a velocidade inicial? 0, porque ela partiu do repouso. Mas eu já fiz mais direto aqui, eu não coloquei a tabelinha. Mas é sempre bom colocar essa tabelinha para a gente se organizar. Nos próximos exercícios eu vou trazer a tabelinha, aí vocês vão ver o exemplo. Então a gente tem aqui um carro parte do repouso. Partiu do repouso. O que quer dizer repouso? Quando você está repousado, você está parado. Quando você fala que está repousado. Então partiu do repouso, está parado. Partiu da velocidade 0. Então a velocidade inicial aqui na fórmula vai ser 0. Após 20 segundos, sua velocidade é 60. Então, após 20 segundos, ele já estava numa velocidade de 60. Ele partiu de 0, partiu parado e chegou depois de 20 segundos a 60 km por hora. Então, vamos calcular a aceleração disso. Para a gente completar a fórmula aqui e fazer a função que ele está pedindo. Função horária da velocidade. Então, a gente tem a fórmula aqui. Aceleração é igual a variação da velocidade sobre variação do tempo. Variação da velocidade, 60. De 0 foi para 60. Variação do tempo, 20 segundos. O tempo 0 quando ele estava parado e 20 segundos quando ele estava a 60 km por hora. A gente achou que a aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, lembrando que a aceleração é sempre metros por segundo ao quadrado e velocidade é metros por segundo. Mas pode ser km por hora velocidade e km por hora ao quadrado aceleração. Mas sempre a aceleração vai vir esse quadrado depois da barra, correto? E velocidade não tem esse quadrado depois da barra. Ele é elevado à primeira mesmo, elevado a 1. Então a gente achou aceleração. A gente podia achar aceleração assim ou pela lógica. Em 20 segundos aumentou 60, então aumenta 3 metros por segundo a cada segundo.
Então a gente podia ir pela lógica também. Mas a gente fez pela fórmula aqui, a gente achou a aceleração 3 metros por segundo ao quadrado. E a gente completa a velocidade zero. Como partiu do repouso, velocidade inicial é zero. Partiu do repouso, velocidade inicial é zero. A aceleração a gente achou que é 3, então a gente coloca 3 vezes tempo. Correto? Então a gente achou a função horária. Pessoal, lembra que eu falei que a função horária é importante para a gente ir jogando os valores e descobrindo o que o exercício for pedir? Então aqui a gente tem um exemplo. O exercício pediu: determine a velocidade do carro no instante 7 segundos. A gente já tem a função horária. Agora é o quê? O que tem que fazer? Só jogar, só substituir o tempo aqui em 7 segundos. Só fazer essa substituição. V igual a 0 mais 3 vezes 7, que é os 7 segundos. Que a gente vai achar uma velocidade de 21 metros por segundo. Correto? Lembrando que se a gente está pegando os dados em metros por segundo e em segundo, a resposta vai sair em metros por segundo. Então essa é a resposta. A gente tem a função horária e a gente tem a velocidade do carro no instante 7 segundos. Se ele pedisse 10 segundos, era só substituir 3 vezes 10 aqui. Substituir o t, você colocar 10. Se ele pedisse 20, 30, é só ir substituindo o t. Então a gente acha qualquer velocidade em qualquer tempo através da função horária do movimento. Por isso a importância dessa função horária, de montar ela. Agora a gente tem mais um exercício aqui. Um móvel realiza um movimento uniformemente variado, MV1 é um movimento uniformemente variado, obedecendo a função. Ele já deu a função pra gente, a gente não vai ter que arrumar ela, fazer ela. Sendo S medido em metros e T em segundos. Então ele trouxe aqui S em metros, T em segundos. Então ele já trouxe uma dica aqui, né? Então as respostas vai ser tudo em metros e tudo em segundos. Qual o espaço inicial, a velocidade inicial e a aceleração do movimento? Isso é fácil. Se ele já deu a função, então é só a gente lembrar da fórmula que fez a função. Então eu coloquei a fórmula aqui, S é igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Sorvetão, fórmula do sorvetão, S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. E eu coloquei a função que ele deu pra gente abaixo dessa fórmula. E agora o que a gente tem que fazer? É simples, é só comparar um com o outro para a gente achar o valor de cada um. Então a gente tem aqui S0. O que está abaixo do S0? A gente está abaixo do S0, o 18. Então S0, então o espaço inicial que é S0 vale 18. O que é o V0? O V0 está junto com T. Se o V0 está junto com T e abaixo do V0 está o menos 9T, então o menos 9 é o V0. Então o menos 9 é o V0, que é o que está junto com T, é o elemento que está junto com T. Então é menos 9, V0, velocidade inicial igual a menos 9. E se a gente tem o AT quadrado sobre 2 ali embaixo, que derivou desse AT quadrado sobre 2, chegou em T quadrado, então quantos vale o 2 para de AT quadrado, quantos vale o A para de AT quadrado sobre 2 virar T quadrado? Se o A vale 2, o A corta com A, então vai ficar T quadrado sobre 2. Então o A vale 2. Qual o valor que a gente substituiria aqui no A para virar esse T quadrado? O 2, porque 2T quadrado sobre 2 seria T quadrado. Então a gente chega que A é igual a 2. Então é simples, pessoal. É só ver a equação de cima e é só pegar a equação função e a equação, a fórmula que você tem e ir comparando. Qual elemento que está com qual elemento, você vai vendo que um completa o outro. Então você achou isso, esse é o S0, velocidade inicial é igual a 18, posição inicial é igual a 18, V0 é igual a 9 metros por segundo, velocidade inicial, né? E aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Então a resposta da letra A está feita. Qual a função da velocidade do movimento? Agora que você tem esses dados, agora fazer a função da velocidade é simples. Lembra da fórmula V? Aqui, ó, vou até pegar aqui, ó. V é igual a VO mais AT, vovô e vovó ainda transam, V é igual a VO mais AT, então a gente tem aqui, vamos fazer a fórmula, V igual a VO mais AT. E qual que é a função dessa fórmula? A função da fórmula do movimento, da velocidade no movimento. Qual que é a função da velocidade? A gente faz substituição. No V0 a gente já sabe que o V0 é menos 9, mais o A, a gente sabe que o A é 2 e T. Então a gente achou a função da velocidade.
Então aqui a gente pode fazer a mesma coisa, só jogar qualquer tempo aqui que a gente vai achando a velocidade de acordo com o tempo. Agora, essa é a resposta da B. Agora, qual o instante que o móvel muda de sentido? O que quer dizer mudar de sentido? Que ele está indo para uma direção e muda de sentido. Só que lembra que eu falei lá no começo que para mudar de sentido ele tem que parar. Se o carro está indo para frente, está indo em linha reta, para ele começar a dar ré, ele tem que linha reta. Se ele está indo para frente, para ele começar a dar ré, ele tem que ele tem que frear. Aí quando ele freia, ele para inverter o movimento. Então, algum instante você vai parar, que é o instante de inverter o movimento, o instante de inversão de movimento, que é o instante que o móvel muda o sentido. Então, a gente tem que o instante que a velocidade é zero. O instante que a velocidade é zero é o instante que o móvel muda o sentido do movimento. É a hora que ele está indo para frente e começa indo para trás, e freia para começar indo para trás, ou ele está indo para trás, freia para começar indo para frente. E esse momento que ele muda o sentido, que ele muda de para frente para trás ou de trás para frente, ele para. E esse é o momento que a gente tem que saber qual o momento que ele para mudar o movimento. Então, se ele para, a velocidade aqui é zero, velocidade final é zero. E ele quer saber o instante, então a gente vai calcular o t. Para mudar de sentido, ele deve parar antes, ou seja, v tem que ser igual a zero. Então a gente pega esse v, substitui zero aqui no lugar do v, da velocidade final. Qual a velocidade final ele para? Menos 9 mais 2t para descobrir o tempo que ele para. T, passando os 2t para lá, ou o menos 9 para lá, também pode ser. A gente vai achar que o t é igual a 9 sobre 2, t igual a 4,5 segundos. Por que segundos? Porque ele trouxe aqui que está em metros e em segundos essas medidas. Então aqui é 4,5 metros em segundos. Então a gente tem aqui as três respostas, A, B e C. Correto? Vamos para os mais dois últimos exercícios. Eu estou fazendo bem lento, bem devagar, e eu peguei bastante exercício para a gente pegar bem essa matéria, que é uma matéria que é muito importante mesmo. E também porque eu vou dar uma lista de exercícios depois para vocês, e aí já vai para facilitar, né, fazer junto com vocês esses exercícios para vocês ir pegando o jeito. O móvel tem velocidade inicial e aceleração escalar de respectivamente 5 metros por segundo e 2,5 metros por segundo ao quadrado. Em que instante o móvel passa pela posição cujo espaço é 20 metros por 20 metros? Primeira coisa aqui, vamos montar a tabela ao lado dos dados que ele nos deu. Montei aqui a tabela ao lado. Ele trouxe aqui que velocidade inicial é 5 metros por segundo. Colocamos na tabela. Que a aceleração escalar, a aceleração é igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Colocamos na tabela. Que a posição final é 20 metros. Ele perguntou em que instante passa pela tal posição, que é a posição final. É a posição que ele quer descobrir. Posição final. O que você quer? Você quer descobrir o tempo dessa posição final, que é a hora que ele passa lá. Que é então que ele falou que a posição final é 20. Então você coloca 20. E a posição inicial, o desenho mostrou aqui que no tempo zero, no início do movimento, o móvel, a bola aqui, já começa no metro 5. Então ele já começou no metro 5, já começou na posição 5. Então a posição inicial é 5. E a gente descobriu isso pelo desenho. O resto a gente descobriu pelo texto, que o próprio texto já falou. E agora ele está pedindo o instante que o móvel passa pela posição 20 metros. Então ele está perguntando o instante, o tempo. Simples. A gente tem que lembrar daquela fórmula lá que eu passei para vocês. S é igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Sorvetão. Fórmula do sorvetão. Lembrando da fórmula, a conta fica fácil, só fazer a substituição. Pegou, você está com a fórmula aqui, você está com a tabela ao lado, é só substituir os valores. No S a gente colocou 20, como a gente colocou na tabela aqui. O S0 a gente colocou 5, como o exercício trouxe, a gente tem na tabela aqui. O VO é 5 também, que ele trouxe que a velocidade inicial é 5. Mais a aceleração ele trouxe que é 2,5. A gente tem na tabela aqui organizado também, né? Vezes t ao quadrado sobre 2. Fazendo o cálculo, a gente tem 1,5. Mais, a gente divide esse 2,5 por 2, dá 1,5t ao quadrado. Mais 5t,
E esse 20 positivo vai passar para cá negativo. Então vai ficar menos 20 mais 5. Então vai ficar menos 15. Isso é simples, é só passar para o outro lado da igualdade e vai passar subtraindo. Então vai ficar assim a fórmula. A fórmula não, a equação. E agora, como que a gente vai descobrir esse t? Se a gente pensar que o t é x, é uma equação de segundo grau. Então, não sei se vocês já aprenderam a equação de segundo grau, se estão em mente a equação de segundo grau, se vocês sabem assim de cabeça fazer tudo. Mas para fazer esse exercício a gente tem que saber a equação de segundo grau. Que eu vou fazer aqui ao lado, né? Eu vou fazer por Bhaskara mesmo. A gente acha o delta, que é b quadrado menos 4ac. Então a gente faz essa substituição, b quadrado 5 ao quadrado, menos 4a é 1,5, c é menos 15. Menos 4ac. Delta é igual a 25, b quadrado 5 ao quadrado, 25, mais menos 4 vezes 1,5 dá menos 5. Menos 4 vezes 1,5 dá 1,25 dá menos 5. Menos 5 vezes menos 15 dá mais 75. Então fica 25 mais 75. Então, isso, delta, o triângulo, deu 100. Agora, resolvendo Bhaskara, a gente lembra que Bhaskara é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, a gente coloca menos b. O b valia 5. Então, menos 5 dá menos 5 aqui. Se é menos b e o b valia 5, então fica menos 5 aqui. Mais ou menos raiz de 100, que é a raiz de delta, é 10. Raiz quadrada de 100 é 10. Sobre 2,5. Por que 2,5? Duas vezes a. A da equação de segundo grau tá junto com a variante ao quadrado. Então, 1,5. 2 vezes 1,5, 1,25 é 2,5. Então, a é 1,25. 2 vezes a, 2,5. Fazendo a continuação da conta aqui, a gente tem que ter mais ou menos 10, né, aqui. A gente tem mais ou menos 10, menos 5, mais ou menos 10. Porém, se a gente colocar no menos 10, se a gente usar menos 10, o tempo vai dar negativo. Não existe tempo negativo, não existe, ele demorou menos 2 segundos para fazer isso. Não, não existe, só existe tempo negativo, positivo. Então você não vai usar o mais ou menos, você vai usar o mais só. O menos você desclassifica, você despreza o menos. Então vai ficar menos 5 mais 10 sobre 2,5. Fazendo essa conta, menos 5 mais 10 dá 5. 5 sobre 2,5 dá 2. Então, menos 5 mais 10, 5. 5 sobre 2,5 dá 2 segundos. Então, a resposta desse exercício é 2 segundos. Pessoal, esse exercício foi um pouquinho mais complexo, mas não por causa da física em si, mas por causa da matemática. Se você você não está muito acostumado a fazer conta de equação de segundo grau, ou ainda não aprendeu, ou ainda está aprendendo ou esqueceu, aí vai ficar mais difícil um pouco. Mas na parte física é simples, só pegar os dados e jogar na fórmula. A parte matemática que deu um pouquinho mais de trabalho, mas aprendendo equação de segundo grau também torna bem simples. E por fim, pessoal, para encerrar a aula de hoje, aqui um móvel viaja em velocidade de 72 km por hora. A uma distância de 500 metros, seu motorista vê o obstáculo. Então ele está a 500 metros da vaca aqui, ó, do desenho. Então 500 metros ele avistou o obstáculo, então ele vai pisar no freio. Determine a aceleração que deve ser aplicada no carro para que este pare a tempo para não se chocar com o obstáculo. Então qual a velocidade que ele tem que aplicar? Qual é a aceleração que ele tem que aplicar no carro? Qual a aceleração negativa? Já que ele tem que frear, então a aceleração vai ser negativa. Então qual o valor dessa aceleração para ele frear antes de bater? Ele tem 500 metros para conseguir frear. Então, qual aceleração consegue frear em 500 metros? Isso que ele está perguntando. Primeira coisa, antes de começar o exercício, a gente tem que tomar sempre cuidado com as grandezas. A gente tem aqui quilômetros por hora e a gente tem aqui distância em metros. Isso a gente tem que converter. Então, vamos converter o quê? Vamos converter o mais simples. Vamos converter para a gente fazer de vez de a gente fazer a conta em meio quilômetro, se a gente converter esse metros para quilômetros, a gente vai usar aqui meio quilômetro, vamos converter essa velocidade de 72 km por hora para metros por segundo. Depois a gente faz uma fórmula, a gente faz um cálculo muito mais fácil.
Então a gente pode calcular tanto passar esse metros para quilômetros e calcular em quilômetros por hora, quanto passar esse quilômetro por hora para metros por segundo e calcular em metros por segundo. Mas por questão de facilidade do próprio número de trazer 72, a gente sabe que esse 72 é um número que aparece bastante devido à divisão que a gente aplica para converter metros quilômetros por hora para metros por segundo, então a gente vai fazer isso. Ou seja, a gente tem velocidade inicial, a gente vai montar a tabelinha aqui ao lado, velocidade inicial 72 km por hora. Lembrando da conversão de km por hora para metros por segundo, a gente vai dividir por 3,6. De metros por segundo para km por hora, a gente vai multiplicar por 3,6. Como a gente quer passar de km por hora para metros por segundo, a gente vai dividir o número por 3,6. Então aqui a gente tem 72 km por hora dividido por 3,6. A gente vai achar que a velocidade é a mesma coisa, 72 km por hora é a mesma coisa que 20 metros por segundo. Tem que gravar isso aqui também, pessoal. Isso aqui aparece muito na física, como converte metros por segundo para km por hora e km por hora para metros por segundo. Agora que a gente tem esse resultado, a gente vai colocar esse resultado na nossa tabela para a gente organizar os dados certinho. Outra coisa que a gente tem aqui o tempo, ou o deslocamento, o ΔS, o deslocamento, quanto ele vai andar, é 500 metros, que ele tem 500 metros para parar. Então ele vai andar 500 metros. Esse é o deslocamento, o ΔS, a variação da posição, correto? A gente tem que a velocidade é igual a 0 metros por segundo, a velocidade final. Por quê? Termina a aceleração ser aplicada para que este carro pare. Este carro tem que parar. Então a velocidade final do carro tem que ser 0. Então a velocidade final igual a 0. E ele está perguntando qual a aceleração. Qual a aceleração aplicada. Então a gente coloca um ponto de interrogação aqui. Agora, pessoal, que a gente já tem a tabela aqui do lado, se a gente lembrar das fórmulas, fica bem mais fácil para a gente escolher uma fórmula e completar ela e achar a resposta. Por isso que é importante a tabela e por isso que é importante a gente gravar todas as fórmulas. Aqui a gente tem a velocidade inicial, a velocidade final, a gente tem um deslocamento e a gente quer descobrir a aceleração. Se a gente lembrar das fórmulas, mesmo que a gente não faz isso de cabeça, mas a gente colocar todas no papel, a gente vai ver que a fórmula que mais dá para usar aqui, que mais fácil a gente vai chegar à resposta, é essa fórmula do Torricelli, chamada Torricelli, que é V ao quadrado igual a VO ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Foi a fórmula que eu passei para vocês. Que no macete a gente grava ela como vovô e vovó, 2 amantes sexuais. Fazendo a substituição de sempre, pessoal, a gente está com os dados organizados, agora é só substituir. 0 é igual a V0 ao quadrado, V0 é 20, então 20 ao quadrado, mais 2 vezes a gente quer descobrir, então a gente não substitui A. ΔS a gente descobriu que é 500 metros, então multiplica por 500. Por que 500 metros? Porque é o tempo é o espaço que ele tinha para frear. Tem 20 ao quadrado, é igual a 400. 2 vezes 500, 1000 vezes A, 1000A. 1000A, passa esse 400 para lá, vai ficar menos 400. Então 1000A é igual a menos 400, A é igual a 0, passa esse 1000 dividindo, 0,4 metros segundo ao quadrado. Menos 0,4 metros segundo ao quadrado. Então, essa é a resposta do exercício. A aceleração é negativa num valor de 0,4 metros por segundo ao quadrado, negativo. Menos 0,4 metros por segundo ao quadrado. E por que é importante esse negativo? Porque o objeto está diminuindo sua velocidade. Se ele está diminuindo o valor da sua velocidade, então a aceleração tem que ser negativa. Porque se a aceleração fosse positiva, é como se ele estivesse acelerando. Mas ele está diminuindo a velocidade, então a aceleração é negativa. E essa é a resposta do exercício. Como a gente calculou tudo em metros, tudo em segundos, a aceleração vai vir em metros segundo ao quadrado. Correto? Então aqui a gente fez 6 exercícios que pegam todas as fórmulas que eu passei para vocês. Então já deu o embasamento geral. Agora, pessoal, encerrou a aula. Então eu peço a vocês que fazem exercícios para treinar realmente, porque esse exercício, esse conteúdo não é difícil, mas também não é muito fácil. Você tem que ter muita prática, porque ele pode trazer muitas situações diferentes, muita coisa assim. Mas fazendo os exercícios, gravando as formas, gravando mais ou menos e aprendendo a linha de raciocínio, vocês vão regaçar nessa matéria e vão com certeza conseguir acertar praticamente todos os exercícios, né?
Então eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa, pode deixar um feedback no comentário, alguma coisa pode melhorar, alguma coisa que vocês acham bacana. Vou mandar os exercícios junto com a aula também lá no grupo do WhatsApp. E qualquer dúvida pode me chamar, pode chamar os monitores. Esse conteúdo é bastante importante, então é importante a gente sanar todas as dúvidas e ficar bem de acordo com a matéria, né? Espero que tenham gostado, é isso. Até mais e